So hi guys, today I'm going to talk about linking words. Então vou falar sobre os conectivos em inglês. E aí eu coloquei linking words, no livro de vocês está links, ok? Mas o linking words se encaixa melhor que são palavras de ligação, ok? E aí isso de uma forma geral, tá? Se você for olhar dentro de uma gramática, um livro de escrita acadêmica, ele vai detalhar tudinho, com termos mais específicos. Então, transition signals, que são elementos de transição, aí conjunções e por aí vai. Mas eu vou deixar em geral para não dificultar tanto e colocar tantas palavras específicas. Vocês não precisam, tá? Então, só para saber essas palavras que servem para ligar. E aí lembrem-se que elas ligam, algumas delas servem para ligar dentro da própria frase, ligar a própria frase. Então, duas orações, como mas, e, porém, pois. Então, elas ligam porque elas ligam na própria frase. Então, ele não queria ir, mas foi obrigado a ir. Então, eu estou dentro da própria... Eu tenho duas orações, mas eu não acabei o período. Okay? Quando eu coloco um ponto final, eu acabo um período. Existem outros elementos, umas conjunções maiores, que a gente usa para ligar frases. Ok? Ligar períodos, que é depois que palavras que iniciam ponto parágrafos, para você ligar um texto, para você ligar parágrafos. Ok? E aí dentro... Então, essas palavras acrescentam ideias e fazem transições, como eu estava falando, ok? E elas têm vários grupos, mas eu vou focar em 4 deles para não dificultar tanto. Que são adição, contraste, concessão e conclusão, ok? Então, como a palavra adição diz, então ela vai dar uma ideia a mais, vai acrescentar alguma coisa. Então, quando eu falo além disso, também, como também, assim como... Algumas dessas eu não coloquei aí, coloquei mais as de ligação de texto. Então, além disso, além de, além do mais também, tá? Ou ademais, como a gente tem em português. Em inglês seriam também a mesma coisa, como são essas. De contraste, quando eu tenho um entretanto, no entanto, por outro lado, mesmo assim. De concessão, que eu não sei se vocês lembram o que é concessão, mas é quando é parecido com contraste, mas é um pouco diferente. Então, quando eu coloco embora, ou apesar de, então eu estou dando uma ideia de que está um contraste, mas eu aceitei isso. Então, por exemplo, apesar de ter estudado, eu não passei na prova. Então, eu aceitei isso. Então, eu concedi que isso era verdade e mostrei o que não aconteceu. Uma coisa contrária. Então, concessão é isso. Então, você aceita algo, que aquilo aconteceu, e você mostra um ponto que não era esperado por você, ok? Já o contraste é só, literalmente, você ter duas coisas que se opõem. A concessão é, você tem uma coisa que você aceitou e mostrou um resultado que não era aquilo que você esperava. E de conclusão, que é para dar uma concluir. Desculpem, de consequência. Eu não coloquei conclusão para vocês não, porque não tinha no... Desculpem, não tinha no livro. Eu esqueci de alterar aqui, mas é consequência. Ok? Então, de adição, eu coloquei o significado. A tabela está dividida em significado. Aí as conjunções, significado, o sentido que dá, tá? As conjunções, a tradução e os exemplos. Na tabela aí, então, addition, a de adição. Nós temos besides, que é além disso. Ou além de, você pode colocar uma palavra depois, né? Furthermore, além disso, também mais formal. In addition, além disso. In addition to, além de alguma coisa, você tem que colocar um substantivo depois. Moreover, também além disso. O furthermore e o moreover são formais, tá? Significam além disso, além de, ademais, ok? Além do mais também. E o exemplo que eu coloquei foi... Eu não coloquei tradução no exemplo porque o espaço não deu, tá? Mas eu vou falando e traduzindo a frase. So the internet is a great tool for the current society. Então a internet é uma ferramenta ótima para a sociedade atual, ok? Besides, in addition, furthermore or moreover,
Então, escolhe alguma dessas, que elas têm o mesmo significado, apesar de algumas terem um nível de formalidade maior, como furthermore e o moreover. Então, além disso, it is a great resource for development. Então, além disso, é uma ferramenta, um recurso ótimo para o desenvolvimento, ok? E agora em relação ao contraste, so the contrast ones, we have but, however, nevertheless e on the other hand. A gente tem esses quatro. But, que é o mas, que é dentro da uma mesma período, então, que isso liga frases. However, que liga períodos, então, entretanto, no entanto, contudo, todavia, tá? Então, em inglês vai ser esse however. Nevertheless, que é mesmo assim. E on the other hand, que é por outro lado. Ok? Então, exemplo, alguns eu coloquei parecido para vocês verem. I like apples, but I hate apple juice. Então, eu gosto de maçãs, mas eu odeio suco de maçã. Ok? Então, o but, ele tá na mesma frase. I like apples, but. Tá no mesmo período, na verdade. Então, ele tá tudo antes do ponto final. Então, eu tenho a primeira oração. I like apples e I hate apple juice. E o but vai ligar isso. Então, eu gosto de maçã, mas eu não gosto do suco de maçã. Então, dá um contraste. Aí a segunda, I like apples, ponto. Eu gosto de maçã, ponto. However, I hate apple juice. Então, eu gosto de maçã. No entanto, entretanto, contudo, todavia, você escolhe uma. Eu odeio suco de maçã. Ok? Aí outro exemplo, drinking Coke is bad for our health. Então, beber Coca-Cola, é ruim para a nossa saúde. Nevertheless, we drink it. Então, mesmo assim, né, nós ainda bebemos Coca-Cola, né? Então, essa nevertheless tem essa ideia de mesmo assim. Então, você deu uma ideia e ela esperava uma outra coisa, mas mesmo assim você faz tal coisa. Rio, e é o último exemplo. Rio is a beautiful city. On the other hand, it is very dangerous. Então, Rio é uma cidade linda. Por outro lado, então agora eu vou dar uma coisa negativa, né? Um contraste. É muito perigosa. Então, por outro lado, o Rio é muito perigoso, né? E agora a gente vai para a concessão. Então, quando eu aceito que algo é verdade, eu aceito que algo aconteceu, mas teve um resultado que eu não esperava. Então, although I like apples, I hate apple juice. Então, apesar de eu gostar de maçãs, eu odeio suco de maçã. Ok? Não, embora eu goste de maçãs. Embora eu goste de maçãs, eu odeio suco de maçã, tá? Embora é melhor, uma tradução melhor. Despite being very hot, João Pessoa is a nice place to live. Então, apesar de ser muito quente, João Pessoa é um lugar legal pra morar, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu aceito que João Pessoa é quente. Então, eu aceitei esse fato. Mas, e ainda assim, João Pessoa é um lugar bom pra morar. Eu dei um contraste. Então, se eu fosse seguir, então, João Pessoa é quente e é um lugar muito ruim. Então, eu acrescentei uma outra ideia ruim. Mas o que eu fiz foi, eu disse uma coisa ruim e aceitei isso e disse uma coisa positiva. Ok? E agora as últimas de consequência. Nós temos consequently. Sim, e aqui ainda no although de concessão, né? A gente tem although, though, even though. Então, although, embora. Though também é embora. Even though, muito embora. Então, é mais enfático. Despite, in spite of. Então, apesar de, não tem diferença, tá? In spite of the fact that. Então, apesar do fato de. Despite the fact that. Apesar do fato de. Ok? E aí, de consequência, a gente tem consequently. Consequentemente, então, ao ler. Aí, para sufixo de advérbio. Thus, assim. O therefore, que é portanto. E o hence, que é assim, por isso. Ok? E os exemplos eu coloquei os mesmos. Ó. He didn't study for the test. Consequently, he failed it. Então, ele não estudou para a prova. Consequentemente, ele reprovou. Não, ele não passou, né, na prova.
He didn't study for the test, therefore he failed it. Então, ele não estudou para a prova, portanto, ele não passou. He didn't study for the test, thus, or hence, he failed it. Então, ele não estudou para a prova, assim, ou por isso, ou assim também, ele não passou. Ok? So that's it, guys. Então, aqui só um pouquinho, tá? De linking words. Existem muitos linking words que são usados em vários contextos e existem de vários tipos. Algumas delas são conjunções, algumas delas são locuções prepositivas, algumas delas são elementos de ligação, de transição, de parágrafos. Então, elas têm usos diferentes, mas servem para conectar frases, conectar períodos, conectar parágrafos, ok? Então, são importantes para elas ligarem as ideias. So that's it. Bye, guys.